Qualquer pessoa deseja ter relações saudáveis e duradouras, mas nem todos sabem como fazer isso acontecer de verdade. Por isso eu vou contar aqui algumas coisas fundamentais para você conseguir construir relações saudáveis em qualquer aspecto da sua vida, seja pessoal ou profissional. Só não esqueça que se relacionar bem com pessoas dá trabalho e haverá momentos em que as coisas ficarão realmente difíceis, mas se você for capaz de resistir aos problemas, conseguirá sim ter sucesso nas relações humanas. Olá, querida pessoa, caso você esteja chegando aqui agora, eu sou Eliane Terrataka, jornalista e comunicóloga por formação. E eu preciso te dizer que as relações humanas englobam diversas áreas, como a psicologia, sociologia, filosofia, economia e muitas outras. Mas neste vídeo eu vou te contar como construir relacionamentos saudáveis com dicas e técnicas de comunicação pessoal. Por isso eu vou listar 7 coisas que você precisa fazer para garantir boas relações pessoais e profissionais aí ao longo da sua vida. Para, Tom. E para começar aqui a nossa listinha, o primeiro item que eu deixei no topo de propósito mesmo, para a gente já começar falando o que é mais importante, é você deve saber o que você quer de cada relacionamento. A gente sabe qual é o objetivo de cada relacionamento. Tem relacionamento profissional, tem relacionamento de negócios, tem relacionamentos amorosos, temos amizades, família, enfim, existem inúmeros tipos de relações pessoais. E você precisa entender exatamente o que você vai tirar dessa sua conexão com aquela pessoa específica. Você deve evitar, por exemplo, de misturar aí coisas pessoais com as suas relações profissionais, porque você tem que ter uma postura um pouco mais correta, mais ética. Por exemplo, em uma relação profissional, se vocês não se entenderem, né, você e a outra pessoa não se entenderem qual é o objetivo dessa relação, talvez você esteja vendendo alguma coisa e a outra pessoa também quer te vender outra coisa. Aí no fim não dá em nada, porque todo mundo quer vender e ninguém quer comprar. Ou uma pessoa está disposta a te ensinar uma técnica nova para facilitar o seu dia a dia e você não está muito afim de aprender, ou ao contrário, enfim, tem várias possibilidades aí. E na vida pessoal isso também é um item muito crítico, porque às vezes você está, por exemplo, apaixonado por alguém, mas a pessoa não está tão encantada assim por você. Por isso que para você saber o que você quer no seu relacionamento e decidir que é aquilo que você está buscando, você precisa descobrir aí de alguma maneira se o outro está disposto a construir essa relação no mesmo formato aí que você está desejando. O segundo item é para você não ter medo de ser você mesmo, porque se você começa uma relação qualquer que seja, dentro do ambiente de trabalho, na sua família, com seus amigos, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que você estiver, você começar uma relação fingindo ser alguém que você não é, dificilmente isso vai dar certo, porque em algum momento você vai acabar se revelando e pode ser que a outra pessoa se surpreenda, Positivamente ou negativamente, é aí que tá o problema, né? Então o melhor mesmo é você já mostrar logo de cara quem é você. Se a pessoa não gostar, beleza, bola pra frente, vamos pro próximo aí, pro próximo contato, próxima relação. O que não pode mesmo é você tentar ser alguma coisa para agradar o outro, porque quem vai sofrer vai ser você, ok? Tem um vídeo aqui que eu já gravei com algumas dicas e orientações aí para pessoas que sofrem da bondade aguda, né? Aquele famoso bonzinho demais. Dá uma conferida, tá no card e na descrição do vídeo aqui também, se você quiser assistir logo em seguida. O terceiro item, eu também tenho um outro vídeo aqui que eu falo especificamente, detalhadamente sobre esse assunto, é para você se comunicar de maneira assertiva. Você precisa praticar e ter certeza de que a sua comunicação é assertiva no dia a dia, não importa onde você esteja. Isso não vale apenas para relações profissionais, tá bom? Isso é para qualquer tipo de relacionamento. Se você não souber se comunicar bem, o outro dificilmente vai entender o que você está querendo dizer e pode dar vários problemas, ou então você não conseguir atingir os seus objetivos simplesmente porque você não soube comunicá-los direito. O quarto item da lista é para você mostrar que você se importa, porque não existe relacionamento saudável onde só um tem benefícios.
Isso não é legal, concorda? Todos precisam ter seus benefícios aí, seja de felicidade ou de aprendizado ou financeiro, não importa. É uma relação ganha-ganha, relação saudável. Relacionamento saudável na vida profissional e na vida pessoal precisa ser uma troca. Não importa que tipo de coisa você esteja trocando, como eu disse aqui, pode ser carinho, pode ser negócios, pode ser conhecimento, pode ser qualquer coisa, desde que todos os envolvidos ganhem alguma coisa. Isso nos leva para o quinto item que eu vou te aconselhar aqui para você ser compreensivo e paciente. É aquela coisa lá da empatia que fica na moda, tem gente que se irrita um pouco com esse conceito, mas é verdade, né? Clichê ou não, nós precisamos tentar ser um pouco empáticos nas nossas vidas, porque se você não compreende a situação que o outro está vivendo naquele momento, você não vai conseguir se relacionar muito bem com ele, porque talvez ele esteja, sei lá, agressivo com você por algum problema de saúde que ele esteja passando, e você leva aquilo para o lado pessoal, mas não. É só você perceber que aquela pessoa está com um problema que não tem nada a ver com você, mas que por alguma razão está fazendo tanto mal para ela que ela acaba extrapolando isso nas conversas que ela tem, ou nos e-mails que ela manda, nas mensagens que ela manda, não importa que canal que seja. Quando você perceber que tem alguma coisa estranha numa maneira de a pessoa estar se comunicando com você, reflita um pouquinho antes, não faça julgamento antecipado. Dê uma chance para entender o que está acontecendo ali de verdade, e sendo compreensivo e paciente, você será uma pessoa muito mais agradável. As pessoas vão adorar ter você no ciclo social delas, porque você é compreensivo. Todo mundo gosta de pessoa compreensiva e paciente. Se você tem um problema e não consegue muito bem ter essas habilidades, essas qualidades na sua vida, vale tentar começar a desenvolver isso aí e procurar ajuda profissional, o que você precisar para melhorar esse aspecto tão importante da nossa vida social. O sexto item é para você não ser radical. Por favor, eu citei agora há pouco que é importante você não criar preconceitos, né, ou tirar conclusões precipitadas a respeito das outras pessoas. E isso está quase que diretamente conectado com ser radical. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que não muda de opinião por nada nesse mundo. Você também não pode achar que o outro não vai se dar bem com você e tomar aquilo como verdade da sua vida, e cada vez que aquela pessoa se aproximar, você fica revoltado que aquela saia de perto de você, simplesmente pelo fato de que a sua cabeça decidiu que aquela pessoa não serve para estar na sua rede de contatos. Não é bem assim. Fique aberto, né, a pontos de vista diferentes, a experiências de vida diferentes da sua. Converse com pessoas completamente diferentes de você para abrir um pouco a sua cabeça e diminuir o seu radicalismo aí da vida, das suas opiniões e até do seu jeito de lidar com as pessoas. Isso é muito importante também. E um último item que é tão importante quanto todos os outros que eu já citei aqui e que serve não apenas para os seus relacionamentos pessoais, principalmente para os seus relacionamentos profissionais, é reservar um momento de diversão. Ninguém se relaciona de uma maneira construtiva, agradável e saudável sem se divertir com o outro. Não tem casamento que se sustente se os dois brigam o tempo todo. Não tem colega de trabalho que aguente ficar muito tempo perto de você se você é uma pessoa muito carrancuda, sisuda, séria e não aceita falar sobre nada que não seja trabalho. São várias possibilidades aí que a gente consegue encaixar nesse item. E é por isso que eu digo que você precisa sim se divertir com todas as pessoas aí do seu meio social. Com seus pais, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, enfim. E nesse quesito vale descobrir aí de novo, né, alguma coisa que agrade as duas partes, né? Não vai ficar chamando outra pessoa para fazer só o que você gosta e deixar o outro aí também satisfeito, né? Todos precisam se divertir e não importa o que vocês vão fazer. Vocês podem ir no bar, fazer um happy hour, pode falar sobre uma série que tá passando no momento, conversar sobre os livros que estão lendo, sair mesmo para algum lugar, visitar um museu, ir no cinema, sair para jantar fora, viajar junto. Tanta gente viaja com um colega de trabalho, é tão legal, não é? Desde que essa pessoa não seja o seu chefe.
Enfim, seguindo essas dicas que eu dei aqui, eu quis fazer bem resumidinho mesmo para ajudar aí algumas pessoas que talvez precisem de algumas orientações. Você vai conseguir construir relacionamentos saudáveis e duradouros na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Se precisar, não esqueça que você pode sim deixar as suas dúvidas no espaço de comentários aqui desse vídeo. Aproveite também, olha aqui a descrição aqui embaixo, que eu sempre coloco em todos os meus vídeos links de outros vídeos de assuntos relacionados com o que você está assistindo agora. Então eu acredito que se você assistir o que eu estou sugerindo aqui na sequência, vai ser um pouco mais proveitoso para o seu desenvolvimento pessoal dentro da comunicação. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque você já sabe, né? O YouTube te avisa se você quiser aprender sobre comunicação cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.